Durante anos, a Copa do Mundo parecia ter um dono. Muito tempo foi o Brasil, aí nós tivemos a Alemanha, a Argentina, lá atrás o Uruguai. E parecia que a Copa do Mundo seria sempre dominada por esses mesmos times. Só que passou-se um tempo, a Espanha conseguiu conquistar. E hoje em dia nós vemos que o futebol, mais uma vez, ele evoluiu. Seleções que eram consideradas muito fracas, hoje em dia estão cada vez mais fortes. Quem que imaginava ver o Marrocos sendo semifinalista de Copa? Mas uma pergunta, será que foram as seleções grandes que decaíram? Ou será que foram as seleções pequenas que simplesmente evoluíram? Para tudo isso, pega seu copinho de café e vem pro vídeo. Durante décadas, a Copa do Mundo parecia ter donos. Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França. As mesmas camisas, os mesmos favoritos. Mas agora alguma coisa mudou. Hoje, seleções que antes eram consideradas figurantes conseguem enfrentar qualquer gigante de igual para igual. Marrocos chegou a uma semifinal de Copa do Mundo. O Japão venceu a Alemanha e também a Espanha. Quem não se lembra da Arábia Saudita, que no primeiro jogo da Copa de 2022 simplesmente derrotou a Argentina, que seria a campeã do mundo? Então a pergunta é, as seleções fracas realmente ficaram mais fortes ou as potências simplesmente deixaram de ser tão dominantes? Se eu te dissesse há 20 anos atrás que o Marrocos chegaria mais longe que o Portugal em uma Copa do Mundo e que o Japão venceria a Alemanha e que a Arábia Saudita derrotaria a futura campeã do mundo, a Argentina, você provavelmente riria de mim. Tudo isso aconteceu e não foi sorte. Existe uma explicação para o crescimento das chamadas seleções pequenas. Ou será mesmo que ela é tão pequena assim? Não sei não, hein? Existe uma mentira no futebol e que muita gente até hoje acredita. A de que as seleções pequenas continuam sendo pequenas. Só que na Copa de 2022 trouxe exatamente o contrário. O problema é que quase ninguém percebeu o que realmente está acontecendo. Hoje, eu vou te mostrar porque as seleções consideradas fracas estão cada vez mais perigosas. Só que toda essa nossa explicação vai ser dividida por capítulos. E no primeiro capítulo, o futebol mudou. Antigamente, a diferença física e técnica era enorme. Hoje, qualquer seleção tem preparo profissional. Todas as seleções hoje começam em pé de igualdade. Em capítulo 2, a globalização. Jogadores africanos e asiáticos treinam em centros europeus. E hoje em dia acontece muito intercâmbio de treinadores. Por isso, os jogadores independentes do seu continente e os treinadores independentes também do seu continente conseguem ver e participar da evolução do futebol. Hoje em dia, o futebol não evolui somente na América do Sul e na Europa, mas evolui em todos os continentes da Terra. Capítulo 3. Investimento e estrutura. Outro fator fundamental para o crescimento das seleções menores é o investimento. Antigamente, as grandes potências tinham uma vantagem enorme e uma estrutura e preparação, mas isso mudou tudo. Porque muitos países passaram a investir em centros de treinamentos mais modernos, categoria de base e profissionais qualificados. O Marrocos, pelo exemplo, passou anos desenvolvendo um projeto de longo prazo antes de surpreender na Copa do Mundo de 2022. Hoje, a diferença de estrutura entre várias seleções já não é tão grande como há anos atrás. E quando a diferença fora de campo diminui, dentro de campo acontece o mesmo. Por isso que hoje em dia vemos o Marrocos da vida surpreendendo em uma Copa do Mundo. E o nosso quarto e último capítulo, a tecnologia aproximou as seleções. Além do investimento, a tecnologia também ajudou bastante a reduzir a diferença entre as seleções. Hoje, qualquer equipe pode estudar o seu adversário em detalhe, analisar as estatísticas e corrigir o erro com muito mais facilidade do que antigamente. Ferramentas que antes estavam disponíveis somente para as grandes potências, agora são acessíveis para o mundo inteiro.
Isso significa que as seleções menores chegaram cada vez mais preparadas para enfrentar os gigantes, principalmente os gigantes europeus e os gigantes sul-americanos. No fim das contas, as seleções consideradas pequenas não ficaram fortes por acaso. Elas investiram, se profissionalizaram e aproveitaram as oportunidades que o futebol moderno trouxe. E talvez seja a maior mudança do futebol nos últimos anos. Hoje, o nome na camisa já não assusta mais como antes, porque quando a bola rola, a organização, o preparo, a estratégia pode fazer toda a diferença. Quem sabe? Talvez a próxima grande surpresa da Copa do Mundo não seja apenas chegar longe. Talvez seja levantar a taça. Mas, e você? Qual seleção considerada pequena acredita que pode surpreender muito nas próximas Copas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E já, deixe seu like no canal Fute Agora. Se inscreva se você não for inscrito. Comente a sua opinião e até a próxima!